Eu acho. Professor. Foi. Bom, vamos começar então. Os que não estavam aqui, eu acho que todos estavam. Meu nome é Rodrigo Ximenes, faço dupla com a Mariana, e ela vai se apresentar depois, né? E vamos continuar a apresentação do paper sobre Deep Learning for Matching, né? Para casos, para coincidir, né? Para matching. Então, hoje, na primeira aula, né? No dia 1º do 9, né? Nós fizemos a introdução e fizemos a apresentação dos modelos tradicionais de Machine Learning, né? E prometemos agora voltar para falar sobre os modelos de Deep Learning e por que eles melhoram, eles dão uma melhora significativa para esses casos de matching, né? Então, hoje a gente vai falar sobre Deep Learning para matching, né? No próximo slide, por favor, Mariana. Vamos dar uma visão geral sobre Deep Learning e vamos falar sobre Deep Learning especificamente para o caso de matching, tá? Então, a gente vai falar agora que vamos começar a visão geral sobre Deep Learning, né? As redes neurais profundas, a gente tem que saber que elas são funções não lineares, complicadas desde a entrada até a saída, né? Então, nessa subseção agora, a gente vai descrever algumas arquiteturas de rede neural que são amplamente utilizadas. Então, a gente vai passar uma passada geral sobre essas arquiteturas, tá bom? Então, começando agora. Então, vamos lá. Eu sou a Mariana, né, que nem o Rodrigo falou. Então, a primeira rede neural profunda, que o artigo que a gente está lendo trata sobre, só para relembrar também que essa apresentação toda se baseia em um artigo só, que a gente começou a apresentação lá dia 1, que nem o Rodrigo falou. Então, a primeira rede neural profunda que o artigo em que a gente se baseia trata é a Feed Forward Neural Network, mais conhecida também como Multilayer Perceptron, MLP, aí para quem conhecer, para quem lembrar desse nome. Então, é uma rede neural que consiste de múltiplas camadas de units. Então, cada bolinha dessa aqui é uma unit ou um perceptron, e que se conectam por camada sem loop. Então, essa questão de loop eu vou comentar um pouquinho mais para frente, mas é importante a gente lembrar. É chamada de feed-forward porque a informação flui somente em uma direção na rede, da camada de input, passando pelas camadas escondidas aqui no meio, até a camada de output. Cada perceptron ou unit de cada camada está conectado com cada perceptron da camada seguinte, que nem a gente pode ver. Então, ela é uma rede completa. Não existe conexão entre perceptrons de uma mesma camada. A gente consegue visualizar nessa figura uma feed-forward neural network com uma camada escondida apenas, só tem uma, e que para um vetor de input x, um vetor de entrada, a rede neural retorna um vetor de output y. Para se construir uma rede neural mais profunda que essa, é só necessário selecionar mais camadas escondidas aqui no meio. Então, a gente não quis que a informação ficasse um pouco jogada, então a gente pegou alguns exemplos de fora do artigo, até porque o artigo também não dá muito exemplo nesse capítulo que a gente está tratando. Ele dá a ideia das redes e aí ele vai aplicar na próxima apresentação que a gente fizer. Então, a gente pegou uns exemplos por fora, só para não ficar meio, né, jogada a informação. Então, um exemplo aqui de aplicação de uma MLP. Então, a gente tem um classificador de imagem, que recebe como input uma imagem do número 1. Não sei se está muito pequeno, mas é isso. Tem o número 1 aqui. E aqui dentro funciona como caixa preta, a gente tem as camadas escondidas. Pode ter mais de uma, a gente não sabe, enfim. E o output quais as possíveis classificações para aquela entrada com as suas porcentagens de acurácia. Então, basicamente, uma MLP pode funcionar como um classificador de imagem. Um dos exemplos aí que a gente trouxe. Então, na aprendizagem, os dados de treinamento são pares de input e output e são inseridos na rede como verdadeiros. Então, trazendo um pouquinho mais da apresentação que a gente fez da última vez, tem toda uma questão da gente poder comparar os dados que a gente sabe o resultado com os dados que a rede vai gerar, porque a gente precisa comparar eles e reduzir uma função de perda. Então, eu vou explicar agora um pouquinho, mas só relembrando que a gente já comentou sobre isso na última apresentação. Então, uma perda é calculada para cada instância, que era a verdade, contrastando com a previsão da rede. E o treinamento é realizado ajustando os parâmetros de forma que a perda total seja minimizada. Que nem a gente comentou bastante na última apresentação, em que é muito importante a minimização dessa perda. Bom, agora um outro método, um outro tipo de rede neural são as redes neurais convolucionais, tá bom?
As redes neurais convolucionais, elas são redes neurais que fazem uso de operações de convolução em pelo menos uma das camadas. As convoluções é inspirado na área de sinais, nas convoluções de sinais. Então, elas são redes neurais especializadas para o processamento de dados que tem uma estrutura semelhante a uma grade, né? Um gridzinho. Por exemplo, dados de série temporal, você vai ter 1D. Dados de imagem, por exemplo, você pode ter 2D, que são os pixels, tá bom? E aqui temos uma pequena estrutura, um exemplo de como seria essa rede neural convolucional. A gente tem a primeira camada, a gente tem um input lá embaixo, né? Temos a camada convolucional, né? Onde as funções de convoluções são aplicadas em paralelo, né, para produzir o conjunto de ativações lineares. Temos a camada, passando adiante, de detecção, né, o detector layer, que onde o conjunto de ativações lineares vão ser executados, né, através dessa função não linear. E temos o pooling, que tem como objetivo reduzir a resolução da imagem, né, e isso é feito em média, fazendo a média das janelas, né, da imagem. Agora, eu vou dar um exemplo melhor. Por que as redes neurais convolucionais são interessantes? Por exemplo, a Mariana também falou um pouco adiante sobre as camadas, né, totalmente conectadas, né? Imagina que você vai ter uma interação muito densa, né, e você vai ter um peso muito grande se você pegar em cada unidade da camada inferior para a camada superior, se você tiver uma ligação, você vai ter um peso muito grande e uma densidade muito grande ali no seu somatório, né? A gente consegue ver, por exemplo, no exemplo da árvore à sua direita, como seria, né? Imagina que cada linha dessa imagem, a gente vai colocar uma do lado da outra em um vetor. Imagina multiplicar cada elemento desse, né, por um peso. Isso seria muito custoso, como eu falei antes, né? Imaginando que as imagens podem ser hoje em dia, com altíssima resolução, né, 4K e tal, isso seria muito custoso. Então, a ideia da convolução, pode passar, por favor, Maria? É você fazer, sair do totalmente desconectado para o localmente desconectado, né? Que ali você, por exemplo, você vai ter uma janela, que você chama aquela janela vermelhinha ou a verdinha, são as convoluções, né? Aonde cada unidade dessa janelinha você vai multiplicar por um peso, vai somar e vai ter simplesmente uma saída. Então você consegue melhorar diminuir o seu custo, né, da leitura da imagem. Então, para isso que serve as redes neurais convolucionais. Então, a próxima rede neural profunda que a gente vai apresentar é a rede neural recorrente, ou mais conhecida como RNN, imagino que o pessoal aí conhece, que é um nome bem específico. Então, são redes neurais feitas para o processamento de sequência de dados, e sequências são coleções de tamanho variável, onde a ordem importa. A gente tem alguns exemplos de sequência, vídeos, sons, textos, são sequências geralmente utilizadas como entrada numa RNN. Então, o que a gente pode ver representado nessa imagem é que, dada uma entrada, a rede faz uma computação baseada no estado anterior e gera a sua saída. Ao desdobrar uma RNN, que é essa questão aqui, a gente pode ver que a gente obtém uma rede neural profunda com vários estados. Então, os estados compartilham os mesmos parâmetros, que é o W, que é a matriz de peso, e utilizam sua entrada junto com informações de dados anteriores para gerar a sua saída. Isso é importante na RNN, e agora entra naquela questão do loop, que eu falei que não acontece na FFNN ou a MLP. Então, aqui, fazendo uma comparação com a FFNN, que a gente já viu que não existe loop. Essa aqui é a carinha dela, tem o input, as camadas escondidas e o output. Como podemos modificar uma FFNN para que ela consiga usar informações anteriores para afetar posteriores? Então, a gente adiciona um loop na rede que vai conseguir passar informações anteriores à frente. E, basicamente, essa é a ideia do RNN. Então, aqui como um exemplo, aqui a gente consegue ver uma sequência de palavras. Então, foi como fala, imputado uma frase, né? Uma sequência de palavras. E ela foi imputada na RNN para poder prever quando um usuário entrasse com algumas dessas palavras, o sistema pudesse prever o resto da frase. Então, a ideia é que o usuário pudesse escrever what time, e aí a rede responde ou completa para a pessoa easy, porque a gente usou isso como exemplo. Então, e o que é interessante visualizar nessa imagem é que ao longo das camadas escondidas a gente tem uma distribuição estranha das cores, e essas cores significam as palavras. Isso representa um problema comum das RNNs, que é o short-term memory.
E o short-term memory é causado através do problema que os gradientes propagados pelas posições podem desaparecer ou explodir. O gradiente vem da ideia de backpropagation, que eu não vou entrar muito aqui, até porque o artigo também não entrou muito, e eu também não sou muito de deep learning, essas coisas, então eu confesso a vocês que eu também não saberia explicar tão bem assim, mas a questão é que a backpropagation é que você vai na rede, depois você volta, e quando você volta, você calcula um gradiente, que é um númerozinho de erro, e esse erro vai diminuindo ao longo que você vai fazendo backpropagation. Então, no início das camadas, você não tem muito erro, então você não consegue, tipo, visualizar que está muito errado no início. Enfim, uma explicação assim, quem quiser pesquisar mais, por favor, pesquise. Então, o problema do RNN é que o gradiente pode desaparecer ou explodir. E mais uma coisa interessante que foi comentada até pelo pessoal da última apresentação da semana passada, é que existem variações no RNN, como o LSTM, Long Short Term Memory, que eu acho que foram isso que eles falaram semana passada, ou o GRU, Gated Recurrent Units. Então, a questão é que o RNN tem esse problema, mas já foram criadas variações para resolver essa questão. Bom, agora eu vou falar sobre os modelos de atenção, tá? Que é um outro tipo também. E ele é um dos mais importantes em Deep Learning, né? Ele é originalmente proposto para coletar as informações de forma dinâmica e seletiva da frase, né, de origem, né, do input, em um modelo de codificador e decodificador, né, encoder e decoder, no modelo em uma tradução automática, né? Em outras estruturas de Deep Learning, eles vão utilizar também esses modelos de atenção, tá? Ele revolucionou as áreas como recomendação, reconhecimento de fala, visão computacional, né? E ele se baseia na ideia da habilidade em focar em uma coisa e ignorar outras, né? Porque isso é vital na orientação da cognição, por exemplo. Vamos fazer uma prova. Você tem que esquecer a temperatura, esquecer os barulhos e se focar no que realmente importa, que são as questões, né? Então, é basicamente essa a ideia do modelo de atenção. Então, aqui a gente tem um exemplo rápido sobre como é a estrutura do modelo de atenção básico, né? Que você tem um encoder ali, com o input ali embaixo, uma camada de atenção ali no meio, né? Que ele vai ter um vetor de contextualização, né? De contexto, e vai passar para o decodificador, né? O decoder. E a ideia, como eu falei antes, é tirar os ruídos do input, né? E focar no que realmente importa no seu input, na sua frase de entrada. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui você tem uma frase, né? Ele colocou uma frase ali em inglês, né? The animal didn't cross the street. Né? Então, ele tem que saber que esse it, nessa segunda, na coluna da direita, os cinza ali, ele saber que o it está relacionado ao peso, qual o peso da palavra da sua esquerda, por exemplo. Ele saber que está relacionado ao animal. Olha lá, ele colocou uma cor um pouco mais escura para saber que esse it estava relacionado a um animal. Então, o modelo de atenção é você saber dar peso que realmente importa naquela sentença, tá bom? Aí, dei um outro exemplo agora no próximo slide, que é, por exemplo, o cachorro está deitado debaixo da cama ali. Quando ele fala cachorro, ele conseguir dar atenção ao cachorro. A placa de stop, a placa de pare, ele saber aonde está a placa de pare, para dar atenção ali. Essa é a ideia principal dos modelos de atenção, tá bom? E agora eu vou falar sobre um modelo de atenção, uma aplicação mais prática, que são os transformers, tá? Então, a gente sabe que vários problemas foram resolvidos pelos transformers, por exemplo, tradução automática, respostas de pergunta, tradução de sentimentos, né? Várias áreas de processamento de linguagem natural têm se beneficiado com o uso dos transformers, tá? Ela é uma outra rede natural baseada em atenção, né? Sobre essa mesma estrutura de codificador e decodificador, né? Encoder e decoder, né? Mas diferente do modelo mencionado antes, que lê sequencialmente da entrada para lê sequencialmente a entrada, né? Assim, da esquerda para a direita, ou se for em outro tipo de linguagem, da direita para a esquerda, o transformer ele vai ler toda a sequência de entrada de uma só vez. Então, essa característica permite que ele aprenda o modelo considerando o contexto da palavra. Tá bom? E aqui está uma estrutura básica dele, né, do transformer, que tem a camada do encoder e do decoder, né, que é o codificador e decodificador.
Então, o codificador ele vai ser responsável por criar representações internas das palavras, tá bom? E o decodificador vai pegar essas representações internas, aquele verdinho lá em X2, né, do encoder, ele vai pegar essas representações, né, e vai gerar, tendo em consideração ele vai ler de uma vez só, mas ele vai pegar essas representações geradas anteriormente e levar em consideração para a segunda parte. A gente já vai ver um exemplo no próximo slide, que é um exemplo animado. Por exemplo, ele está traduzindo ali a frase do francês, né? Meu francês é ótimo, né? Vou tentar aqui. Je suis étudiant. Então, perdão pelo meu francês, mas, por exemplo, ele vai pegar esse input, o encoder vai ter essa representação interna em azulzinho ali em cima, né? O decoder vai pegar essas representações, né, com algum peso, algum viés ali, sendo algum fator de correção sendo atrelado a ele, vai passar pelo decoder e vai fazer a tradução. Repara que ali embaixo ele tem o previous outputs, ele vai traduzindo, aqui a gente está fazendo sequência, né, mas na verdade ele não faz sequencialmente assim, mas só a título de ilustração. Você vê que ali embaixo ele vai levando em consideração o que ele traduziu anteriormente, para conseguir mostrar perfeitamente o resultado do output final, né? Agora a gente vai falar sobre os autoencoders, né? Que são uma outra técnica de aprendizado, só que esse aprendizado é não supervisionado, na qual a gente vai usar essas redes neurais para a tarefa de aprendizagem e representação. Tá? Nesse modelo, os dados de alta dimensão, né, que são o input, eles são convertidos em uma representação latente de baixa dimensão, por exemplo, ali no meio. Você vê que ele diminuiu o número de unidades. E, em seguida, esses dados vão ser reconstruídos a partir do decodificador, né? E vão voltar para o número de unidades que ele tinha anteriormente, tá bom? É similar, a grosso modo, um processo de criptografia, onde você vai criptografar, vai comprimir a informação, depois você vai descriptografar, onde vai retornar a imagem ou o seu input original para o tamanho que ele tinha antes. Tá bom? Um exemplo de autoencoder é o denoise em autoencoder. Qual é a diferença dele para o anterior? Quando você tem o seu input original, ele vai fazer um mapeamento estocástico ali, onde ele vai tentar remover os ruídos, os dados corrompidos ali. Você vai ver ali no X do lado, onde ele tem os xizinhos ali, né? Ele está removendo os dados que não são interessantes, e a partir daí ele vai passar pelo encoder e vai fazer essa compressão dos dados, né? no estado latente, né? A representação latente. E aí ele vai passar pelo decoder e vai ter o dado reconstruído no output. Tá bom? Agora a gente vai dar um exemplo mais concreto do que ele faz. Você vê que ele chegou com um 4 com alguns ruídos, né? Ele te devolveu um 4 mais limpo, mais nítido, né? Então, essa remoção de ruídos e a redução de dimensionalidade para a visualização dos dados, eles são consideradas as duas principais aplicações, né, e práticas interessantes do autoencoder. Outra aplicação do autoencoder é como uma tarefa preliminar no reconhecimento de imagem das redes neurais convolucionais, que nós falamos antes. Ele vai observando a imagem acima, a gente vê que a saída do número 4 é muito mais suave. Ou seja, aplicando o autoencoder para remover o ruído dos dados e depois usando a saída dos autoencoders, a gente vai poder treinar melhor as redes neurais convolucionais. Tá bom? Então, beleza. A forte habilidade de aprendizado de representação, que foi o que a gente viu agora com essas redes em que a gente aprende a representar os dados, é a principal razão para o grande sucesso do Deep Learning. Então, e aprendizado de representação quer dizer encontrar uma representação dos dados que vai ditar como o modelo preditivo será executado, que nem a gente viu. Então, a seguir, a gente vai apresentar alguns métodos de aprendizado de representação que são aplicados com sucesso no matching, agora trazendo para a questão de matching,
incluindo métodos de aprendizado de word embeddings e representação de palavras contextualizadas, etc. Então, vamos falar um pouquinho, trazer um pouquinho mais para o matching. Não vamos entrar muito fundo, mas vamos trazer um pouquinho. Então, beleza. Vamos começar falando sobre word embeddings aí, que é uma coisa que eu imagino que todo mundo já tem ouvido falar, não necessariamente todo mundo sabe, mas a gente já ouviu falar bastante. Então, word embedding é uma forma básica de representar palavras em processamento de linguagem natural e recuperação de informação. É um termo usado para representação de palavras, e essa representação é normalmente na forma de um vetor de valor real, que codifica o significado da palavra de forma que as palavras que estão mais próximas no espaço tenham um significado semelhante. Então, nessa imagem, a gente consegue ver a representação vetorial dessas palavras, e a gente consegue ver que woman está mais perto de queen e man está mais perto de king no espaço. Então, é justamente essa ideia que palavras que estão mais próximas no espaço têm um significado semelhante. Então, o word embedding é uma maneira de representar palavras em um espaço vetorial de D dimensões. Beleza. Definimos. Por que dessa representação dessa maneira, a gente se pergunta? Então, é para que a gente consiga capturar significados presentes na linguagem de uma forma que tenha sentido para o computador. Então, a gente vai transformar uma palavra em linguagem natural, que tem aquele contexto, em um vetor para que o computador possa entender. Então, beleza. O Word2Vec, eu imagino que as pessoas tenham ouvido falar já também, é um método popular para a geração de word embedding que envolve converter palavras em vetores, Word2Vec. Então, aqui a gente tem a representação das palavras man e women como um vetor de valores reais. Aqui a gente conseguiu ver uma representação mais visual e tal, e aqui a gente entra naquela questão que eu falei, que os vetores são de números reais. E a vantagem da utilização de vetores na representação de palavras é que a gente pode fazer subtração, adição, etc. Pode fazer operações com esses vetores. E um exemplo de resultado famoso, assim, o que isso quer dizer? Como assim eu posso fazer operações com meus vetores? Um exemplo de resultado famoso do Word2Vec é poder dizer que a palavra king menos man mais woman significa queen, que até faz sentido, mas a gente realmente... usando palavras não faz sentido, mas quando a gente faz a representação vetorial e usa operação, etc., faz sentido. Então, o Word2Vec preserva as relações entre as palavras. Então, beleza, entrando um pouquinho mais agora no Word2Vec, um algoritmo que permite a geração de vetores a partir de palavras é o CBOW, Continuous Bag of Words. Então, basicamente, o CBOW prevê uma palavra a partir do contexto. Então, é isso aqui que está sendo mostrado aqui. Então, a gente tem um contexto, que é uma frase, etc. E a gente vai prever uma palavra dependendo desse contexto. E isso é importante porque tem uma diferença para o próximo algoritmo que a gente vai falar. Então, a palavra é prevista através do contexto. Então, aqui é basicamente aquela imagem que a gente viu anteriormente, só que isso aqui é representado no artigo, essa é a forma que eles representam. E lógico que tem álgebra, tem aquelas coisas que eu não vou saber explicar para vocês, mas é basicamente aquilo que a gente falou, que todas as palavras vão dar o contexto e a gente vai prever a palavra que falta. Então, é basicamente o contexto e pegar a palavra que falta. É assim que funciona o CBOW, basicamente. E agora, um outro algoritmo também de Word2Vec, que é o skipgram. Então, o skipgram prevê a geração de vetores a partir... prevê o contexto através de uma palavra de entrada. Então, já é o contrário. Através de uma palavra de entrada, a gente prevê o contexto, que é o contrário do CBOW que a gente acabou de ver. Então, aqui, basicamente, aquela imagem que a gente viu anteriormente de novo, só que, nesse caso, entramos com uma palavra como input e vamos tentar encontrar o contexto dela, que é exatamente o contrário do CBOW. Então, beleza. A gente já entendeu o que é o word embedding, a gente pegou alguns algoritmos para gerar os vetores a partir das palavras, só que a gente tem uma questão. Os modelos clássicos de word embedding, por exemplo, o Word2Vec, que a gente acabou de ver, tem uma questão fundamental. Eles geram e utilizam os mesmos embeddings das mesmas palavras em contextos diferentes. Ou seja, são representações estáticas. Então, portanto, eles não podem lidar efetivamente com a natureza dependente do contexto das palavras. A questão desses algoritmos aqui é que a gente vai gerar o mesmo embedding para uma mesma palavra e, dependendo do contexto, seria interessante que a gente gerasse vetores diferentes, embeddings diferentes. Então, para resolver esse problema, existe a questão de Contextualized Word Representations. Então, os words embeddings contextualizados visam capturar a semântica lexical em diferentes contextos. E aí o artigo fala de um exemplo, que é o BERT, que não sei se o pessoal já ouviu falar. E o BERT significa
bidirectional encoder representations from transformers, que aí tem a ver com dos transformers que o Rodrigo explicou um pouquinho sobre o que é. O BERT veio para suprir essa necessidade de que a gente precisa mudar o embedding, porque a gente tem um contexto, e temos a representação das palavras baseadas em um contexto. Então, a palavra vai ter uma representação baseada nas palavras que estão em volta dela. Então, beleza, como é que funciona o BERT um pouquinho? A gente vai entrar um pouquinho. Então, uma coisa que eu não falei que eu esqueci é que o BERT consiste de duas fases. Então, é o pré-treinamento e o fine-tuning. Então, vamos entrar um pouquinho para saber o que é isso. Então, na fase de pré-treinamento, os parâmetros do modelo são determinados usando duas estratégias de treinamento, Masked Language Model e Next Sentence Prediction. Então, beleza. Na estratégia de Masked Language Modeling, em uma frase, que a gente vai usar como entrada, 15% das palavras são escolhidas aleatoriamente e substituídas por um token mask, que nem está sendo representado aqui, antes de servir de input. Então, antes da gente imputar uma frase, a gente vai substituir algumas palavras aleatórias por um token mask. E o objetivo do treino é prever as palavras que foram substituídas pelo token baseado no contexto das palavras que restaram. Então, aqui a gente realmente está vendo que a gente precisa do contexto das outras palavras. Então, beleza. Em conjunto com fazer o Masked Language Modeling, a gente tem o Next Sentence Prediction, desculpa, gente. O modelo recebe pares de frases como input e o objetivo é prever se a segunda frase do par é subsequente da primeira. Então, AJ is a cool dude, blá, blá, he lives in Ohio. Então, a resposta do modelo é sim, a sentença B segue a sentença A. E essas duas estratégias nessa fase acontecem simultaneamente. Então, ao mesmo tempo que eu estou prevendo quais são provavelmente essas duas palavrinhas aqui que foram substituídas por token, eu consigo dizer também se uma frase segue a outra. Então, a gente consegue ver que a gente está falando bastante sobre contexto aqui. Quando você está falando se uma frase precede a outra, sucede a outra, na verdade, você tem que realmente ver o contexto e entender se aquela frase realmente faz sentido depois da primeira frase. E a fase de fine-tuning, a gente vai usar o modelo pré-treinado agora de maneira supervisionada, na qual sabemos qual deve ser o resultado do modelo. Então, é aquela questão da gente ter um resultado e a gente usa o modelo para prever se o resultado é igual ao que a gente já sabe que deve ser. Então, nesse momento, a gente vai gerar representações de palavras para comparar com o resultado já sabido e comparar se é necessário fazer ajustes no pré-treino. Então, basicamente, agora a gente falou das duas representações de Deep Learning para matching. Bom, falando sobre... dando agora a passada geral sobre o Deep Learning para matching, né? A gente sabe que é conhecido como correspondência profunda e ele se tornou o estado da arte, né, para busca, né? Em comparação com as abordagens tradicionais de aprendizado de máquina, as abordagens de aprendizado profundo, elas melhoram a precisão da correspondência de três maneiras. A primeira maneira que ela melhora é usando as redes neurais profundas para construir representações mais ricas para a correspondência de objetos. A segunda é usando algoritmos de aprendizagem profunda, né, para construir funções mais poderosas para correspondência, né, para matching. E a terceira é aprender as representações e combinar funções conjuntamente, né, de ponta a ponta. A gente vai falar mais da estrutura geral e de algumas arquiteturas típicas e alguns princípios de design para deep matching, né, correspondência profunda. Então, tá. Esse aqui é um framework geral que foi proposto pelo artigo para a gente fazer deep matching. Vamos entrar um pouquinho nele. Então, o framework vai receber dois objetos correspondentes como sua entrada e vai produzir como output um valor numérico para representar o grau de correspondência entre esses dois objetos que a gente teve como entrada. Então, o framework tem camadas de entrada e saída na parte inferior e superior, e entre as camadas de entrada e saída, existem 3 camadas consecutivas. Então, essa é a ideia do framework. Então, beleza. Cada camada pode ser implementada como uma rede neural ou como parte de uma rede neural. Então, agora explicando um pouquinho mais a fundo. Vamos lá, vamos entrar em cada um. Então, a camada de entrada recebe 2 objetos correspondentes, que a gente está tentando ver se são correspondentes, que podem ser embeddings de palavras, vetores de ideias ou vetores de recursos. Beleza. A camada de representação converte os vetores de entrada em representações distribuídas.
Redes neurais como a MLP, CNN, RNN, que a gente falou, podem ser usadas aqui dependendo do tipo e da natureza da entrada. A camada de interação compara os objetos correspondentes, ou seja, as duas representações que a gente gerou anteriormente, e emite uma série de sinais correspondentes. A camada de agregação agrega os sinais de correspondência individuais em um vetor de correspondência de alto nível. Operações em redes neurais profundas, como pooling e concatenação, geralmente são adotadas nessa camada. E a camada de saída pega o vetor de correspondência de alto nível e produz uma pontuação de correspondência, que é exatamente o que a gente quer saber, se essas duas entradas são correspondentes ou não. Então, modelo linear, MLP, ou redes de tensor neural, que a gente não comentou sobre, ou outras redes neurais podem ser utilizadas aqui para gerar o output. Bom, agora falando sobre as arquiteturas típicas, né, mais comuns usadas para Deep Matching, né, a gente vê que aqui você vai ter dois textos, X e Y, como entrada, e cada palavra nesses textos é representada por sua incorporação, né, que é o seu embedding. Né? A arquitetura vai primeiro calcular as interações lexicais entre os dois textos, tá bom? Ali na caixa principal. E os resultados dessas interações lexicais vão ser armazenados em uma matriz ou um tensor, como a gente viu anteriormente nos slides da Mariana, que vão guardar tanto os resultados quanto as suas localizações, né, vetoriais ali, como a gente explicou nos slides. Essas propriedades notáveis, que é conduzir as ações no nível X em vez do nível humano, o que é realmente muito necessário para a pesquisa, e armazenar e utilizar a localização de cada interação na próxima etapa. Então, essa é a arquitetura típica para Deep Matching. Tá ok? Bom, hoje fizemos essa parte de Deep Learning para Match, né? Fizemos uma visão geral sobre os modelos usados em Deep Learning e como eles podem ser usados, como eles podem nos ajudar para resolver o problema de matching, né, na busca. E a próxima aula, dia 3/11, é onde a gente pretende chegar nessa evolução. Se a gente perceber o artigo, como ele trabalha, ele vem... como ele trabalha, ele vem introduzindo, então fala sobre machine learning, agora ele falou sobre deep learning, como ele pode nos ajudar a resolver o problema, e na próxima aula ele vai apresentar de fato como ele pretende chegar e resolver o problema da busca. É isso. Então, basicamente, que nem o Rodrigo comentou, o filé é na próxima aula, que é exatamente o que a gente quer saber e como usar Deep Learning para busca, etc. Então, a gente vai fazer uma apresentação sobre isso na próxima aula, dia 3. Então, nos vemos lá, dia 3.